Oi pessoal, vou falar hoje do Bem-vindo ao Clube, que é um livro do Jonathan Cole, publicado em 2001, mas que vai retratar uma história nos anos 70, na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Eu não sabia, mas é a segunda maior cidade da Inglaterra em termos de população. Eu achei que era Manchester ou Liverpool, mas eu pesquisei um pouco que é a segunda maior cidade. E essa história está retratando os anos finais de escola de um grupo de amigos, né? Principalmente voltado no Benjamin Trotter, que é um garoto aí que começa a história com em torno de uns 14 anos e é bastante introspectivo, introvertido, é um artista, né? Faz composições musicais e começa a escrever contos, especialmente dedicado a Cicely, que é uma menina da escola, da mesma escola dele, só que existe uma separação na escola, né? Tem um prédio para os meninos e um prédio para as meninas, então acaba que ele não vê muito ela, pelo menos no começo da história. E ele é apaixonado por ela. Aí tem os amigos do Benjamin, que é o Doug Anderton, que o pai dele é um líder sindicalista e a história tem muito esse retrato do poder que os sindicatos tinham na época dos anos 70, muito diferente, né, depois, principalmente ali com o governo da Margaret Thatcher, que enfraqueceu os sindicatos, e aí o autor retrata esse poder que os sindicatos tinham, o cotidiano desse líder sindical, que é o pai do Doug Anderson. Não é o foco principal da história, o foco principal é nesse grupo de amigos, mas o autor claramente também quer retomar o clima político, social da época. Tem muitas as questões também do IRA, né, que era um grupo terrorista que tinha a ver com os conflitos lá na Irlanda. Então também isso está bem presente aqui no livro, fala de algumas eleições. E esse rapaz, o Doug Anderton, justamente por ter um pai sindicalista, ele acaba sendo ele acaba sendo mais progressista que os amigos dele. Ele se opõe ao racismo que ele percebe que algumas pessoas fazem com um único menino negro da escola, que é o Richards. E é um personagem interessante. Tem um capítulo que é especificamente voltado para ele, uma viagem que ele faz a Londres. É um capítulo bem engraçado. Tem também o Philip Chase, que é outro amigo, até um amigo até mais próximo do Benjamin, mas não é tão desenvolvido assim quanto o Doug. Tem um problema também na família do Philip, que apesar de ser um problema sério, mas é retratado de uma forma até mais cômica do que dramática, assim. É um livro muito... É um livro engraçado, realmente é um livro leve, assim. O autor tem consegue criar situações engraçadas, embora tenha temas sérios, né, abordados durante o livro. E outro personagem importante é a irmã do Benjamin, né, que é mais velha. Acontece um incidente, assim, um dos incidentes mais importantes do livro. Não vou contar o que foi, mas ele tem uma relação especial com essa irmã dele. Também tem a Claire, que é uma menina que estuda nesse mesmo colégio deles, né, no colégio das meninas, e é membro de um jornal da escola que esses meninos também vão integrar. E esse jornal é importante porque alguns capítulos são publicações desse jornal, que aí vão mencionar acontecimentos da escola, da cidade. E o livro tem uma diversidade, né, narrativa, assim, muito grande, porque começa em terceira pessoa, começa a aparecer essas publicações de jornal. Também tem uma carta de um personagem, uma carta de 20 anos depois, uns 20 anos, não, na verdade não é 20 anos depois, acho que uns 5 anos depois do tempo ali da história. E também tem um conto que o Benjamin faz sobre uma viagem que ele fez, e é um dos capítulos do livro. E também tem a crítica teatral que o Benjamin faz sobre uma peça da escola, que a escola organizou com os alunos, a entrevista com os atores dessa peça. E inclusive essa crítica que ele faz, o que o Benjamin faz, tem uma importância muito grande também para relações dele com alguns personagens. E o penúltimo capítulo ainda é um fluxo de consciência de umas 30 páginas, muito bem feito, assim. Não vou dizer de qual personagem, mas é muito,
muito interessante, muito bem. Descreve muito bem, assim, acho que a situação em que estava o personagem. Então, é um livro bem legal, realmente mostra aquele cotidiano da escola, né, brincadeiras, né, provocações entre os adolescentes, e ele consegue retratar esse tema, essas questões políticas e sociais da época. Também tem muita relação com a música, são mencionadas muitas músicas ali dos anos 70. Eu não conhecia a maioria, porque, enfim, faz parte do contexto da Inglaterra, mas eu também não sou muito ligado em música, talvez quem seja consiga aproveitar mais isso. E também eu gostei muito do livro, essa construção do espaço, né? Porque a cidade de Birmingham é muito. Os lugares dela são bem descritos, são bem mencionados, né? O autor tem essa preocupação, né, de mencionar a história da cidade, lugares importantes da cidade, nas falas do personagem, pelo narrador também, porque tem histórias que são, assim, parece que não se passam em lugar nenhum, né? Podem se passar acontece em um local, ou às vezes até mencionam uma cidade, mas poderia se passar em qualquer outra cidade, porque a cidade em si não tem nenhuma relevância na história, né? O que é estranho, né? Porque, né, é um fator assim, fundamental da vida das pessoas, o espaço em que elas vivem, né? Então eu sinto falta disso em alguns livros, em muitos livros contemporâneos, inclusive, eu acho que falta essa preocupação com o espaço. E aqui não, e também não se passa só em Birmingham, né? Porque alguns personagens fazem viagens, né? Como eu mencionei, o Doug passa um capítulo em Londres, tem viagens também para Dinamarca. Eu vou ler aqui algumas das melhores passagens, aqui na página 67, não vou entrar em nenhum spoiler essas passagens. Aqui é um encontro da irmã do Benjamin com o namorado dela, e aí o narrador fala assim: quando ela abriu o saco, que era um presente, né, do namorado dela, quando ela abriu o saco, seu rosto ficou radiante, incandescente de prazer e gratidão. Benjamin, que estava observando a irmã com mais cuidado do que pensava, notou a reação dela e também reagiu da mesma forma, de maneira que, por um momento, uma chama surgiu entre os três e Benjamin sentiu um súbito, inesperado acesso de afeto pelo homem que era capaz de trazer tamanha felicidade à família deles. Ele e Malcolm trocaram leves sorrisos de cumplicidade. Malcolm é o namorado da irmã dele, a Lois. Também tem essa relação entre eles, tem uma importância muito grande na história. Vou ler aqui outra passagem, na página 135 também, sem entrar em spoiler. Que eu Benjamin pensando. Era o mundo em si, que estava além do seu alcance, todo esse absurdamente vasto, complexo, aleatório, incomensurável construto, essa incessante sucessão de marés de relações sociais, políticas, culturais, históricas. Como é que alguém podia ter esperança de compreender tudo isso? Não era como a música. A música sempre fazia sentido. A música que ele escutou naquela noite era lúcida, compreensível, cheia de inteligência e humor, melancolia, energia e esperança. Ele jamais entenderia o mundo, mas sempre adoraria essa música. Escutava essa música com Deus ao seu lado e sabia que tinha encontrado um lar. Também tem interessante a relação do Benjamin com Deus. Ele começa a história meio descrente e acaba tendo uma relação mais próxima. E ele era muito alienado, assim, do ponto de vista social mesmo, assim, ele não conseguia entender o mundo e não se esforçava muito em compreender. Ele queria viver a realidade dele mais próxima mesmo, gostava de música, né, das relações com os amigos dele, com essa menina que queria, enfim, conquistar ela. Mas ele se opõe muito ao Doug. O Doug por ser filho do sindicalista, ele tem esse aspecto de luta política, ele é bem diferente do Benjamin. E deixa eu ver aqui outra passagem interessante. Esse aqui. Aqui ele está falando sobre a composição que ele estava fazendo para a Cicely, né, a menina que ele gostava. Seria algo que colocaria seus sentimentos por Cicely em um relicário, e que ela talvez ouvisse ou lesse ou visse dentro de 10 ou 20 anos, e de repente entendesse no seu ritmo que tinha sido criado para ela,
dirigido a ela e que de todos os meninos que haviam enxameado em torno dela como zangões na escola, Benjamin havia sido, sem que ela percebesse, de longe o mais puro de coração, de longe o mais talentoso e generoso. Nesse dia ela entenderia tudo que havia perdido. Finalmente tudo isso ficaria claro para ela em um instante, e ela choraria. Choraria por ter sido tão tola e pelo amor que talvez pudesse ter existido entre ambos. É claro que Benjamin poderia simplesmente ter falado com ela, se dirigido a ela no fila do ônibus e perguntado se queria se encontrar com ele, mas essa lhe parecia, de modo geral, a abordagem mais satisfatória. E aí indica bem claramente qual era a personalidade do Benjamin. Outra passagem que mostra que esse enfrentamento entre o Benjamin e o Doug. O Doug tá chamando o Benjamin para ir com ele para Londres, né? Uma viagem que ele vai fazer a Londres, passar um dia lá. E aí o Benjamin diz que não vai e aí o narrador fala o seguinte, narra o seguinte: Doug olhou o amigo um momento, depois riu, um riso curto e triste, e disse: Você não quer, não é? Não quer o quê? Não quer ir fundo, pegar a vida pela garganta e lhe dar uma boa sacudida. Nunca faz isso, faz, Benjamin. Nunca se arrisca. Alguém lhe dá uma oportunidade de sair deste lugarzinho fudido aqui um dia ou dois e ver alguma coisa acontecer, alguma coisa realmente acontecer, mas não, você não vai. Prefere ficar em casa com a mamãe e papai e, sei lá, arrumar aquela sua coleção de discos idiota em ordem alfabética. Mas eu vou fazer um comentário aqui sem se preocupar com spoiler, como eu sempre faço, né, no final do vídeo. Então quem não leu o livro ainda, não recomendo que veja, né, o resto do meu vídeo. E para falar que eu gostei demais desse último capítulo do Fluxo de Consciência do Benjamin, né, porque eu acho que falta às vezes à literatura essas descrições de momentos de felicidade, porque a literatura é muito momentos de desesperança, de desesperança, né, de tristeza, de solidão. Né, eu até vi uma entrevista uma vez na palestra do Milton Aton falando que a literatura retrata uma vida que deu errado, enquanto a autoajuda retrata uma vida que deu certo. Eu não discordo disso, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, né, a arte tem que mostrar algum conflito, né? Não adianta ser, né, 300 páginas, 400 páginas de felicidade, quem é que vai gostar disso? Mas é interessante um capítulo, né, dedicado a esse momento, esse momento efêmero de felicidade. E eu acho que ele faz muito bem. Inclusive, um dos melhores capítulos, né, de Ana Karenina, e aqui é um spoiler dentro de um spoiler, né? Pra quem não leu Ana Karenina também pode passar aqui essa parte. É o capítulo em que o Lievin pede a Kitty em casamento e ela aceita. Da segunda vez ela aceita. E ele sai maluco, assim, de felicidade. Não, o Tolstói até fala, o que ele viu naquele dia ele nunca mais viu. Ele vê as crianças brincando, vê os pássaros. Aí começa a conversar com um amigo dele até não sei quantas horas da noite, porque ele tá ansioso, porque no dia seguinte ele vai falar com os pais da Kitty. É muito interessante. E esse capítulo também é muito bom. É, assim, bem diferente do Tolstói, ali, terceira pessoa e tal. Aqui não, é um fluxo de consciência, então você tá até mais dentro ali da felicidade do Benjamin. Então aquele otimismo descontrolado e também um certo medo de perder a felicidade. Ele até fala que quer prolongar esse momento o máximo possível, né? Que aquele é o ponto mais alto e qualquer coisa que vier depois daquilo vai ser um declínio, né? Então, eu achei bem legal realmente esse capítulo. Eu vou até ler aqui a passagem que eu acho que eu acho o ponto máximo assim do livro. O melhor momento assim do livro é na página 460, que o Benjamin fala o seguinte: portanto, hoje tudo na minha vida parece estar mudando, até mesmo a cidade está se transformando ao meu redor. Estou sentado no jardim do paraíso, olhando para a casa da memória e de repente é como se tudo se referisse a mim e a Cicely. Tudo é uma metáfora da forma como nos sentimos. De algum jeito a cidade inteira se tornou nada menos do que um diagrama em tamanho natural de nossos corações, e eu podia quase gritar de tanta alegria. Quero correr lá para o meio da praça e berrar para todo mundo ouvir. Eu amo esta cidade, eu amo esta cidade. Mas como já devem ter adivinhado, não vou fazer isso, não sou muito disso. Muito legal, achei sensacional esse penúltimo capítulo. E é isso, pessoal.
Recomendo demais esse livro aí, Bem-vindo ao Clube.